Olá, estou fazendo a atividade do módulo 1 de Fundamentos de Orientação a Objetos. Primeira pergunta: os pontos positivos do paradigma de programação orientada a objetos. Então, os pontos positivos disso na linguagem Java são vários. Eu vou citar uns mais importantes aqui. As classes normalmente elas já são bem definidas e já são escritas. Então você tem a possibilidade de pegar alguma classe na internet, como no GitHub, e utilizar ela em vez de escrever do zero uma classe. Tá bom? Outro ponto positivo também é que a divisão de classes e objetos pode ser feita, gerando no caso aí dois arquivos .java, um para a classe e um para o objeto. Isso facilita o manuseio. E como você está fragmentando esse programa em vários arquivos .java, é mais fácil a manutenção. Então é um outro fator positivo. Que é uma classe. Uma classe ela pode ser definida como uns atributos e um método de um objeto. Um exemplo é uma caneta. Ela está tampada, ela tem uma marca, ela tem uma cor. Isso é os atributos da caneta. E qual que é o método da caneta? O método da caneta é escrever. Eu vou destampar a caneta, vou tampar a caneta. Esses são os métodos. Então essas definições de atributo e método, ela é a classe da caneta. Desse modo, o que seria um objeto? Um objeto é a própria caneta. Entendeu? Ou seja, seria a instância concreta de uma classe. Vou dar um exemplo agora aqui do programa. Eu tenho um programa aqui, eu tenho um arquivo, uma extensão classe, que eu estou dando os atributos e os métodos da caneta, conforme eu dei exemplo anteriormente, tampada, a marca, a cor, e o método que é a ação de tampar a caneta, destampar e descrever. Na opção escrever eu dei uma condição de if e else. No if eu coloquei tampada true. Se ela estiver tampada, não vai ser possível escrever. Se não, o else, agora você pode escrever, no caso ela não estaria tampada. Essa seria a classe da caneta, né? Com os atributos e os métodos. Agora, o objeto, que é a própria caneta. Eu já deixei um arquivo separado aqui. Estou colocando o objeto aqui como C1. New caneta, estou adicionando ela à memória para ser executada. Coloquei aqui que a cor é azul, marca BIC, e estou dando a função aqui de tampar. Estou executando a ação da classe de tampar. Se a gente voltar lá no documento, tampar igual true. Então não é possível escrever. Eu vou executar esse código para vocês verem. Aqui. Não foi possível escrever. Vou comentar ele. Agora ela não está tampada, está comentado. Se ela não for true, se não tampada for true, então ela está destampada. Então o que tem que aparecer agora é essa escrita de baixo. E tá lá. Agora você pode escrever com a caneta. É isso aí, de uma forma bem reduzida, resumida. Essa é a definição de classe e objeto para a programação em Java. Valeu!